Olá, segunda série, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje, ainda continuando a falar sobre lentes, que a nossa aula é bem extensa, tá? E agora a gente vai entrar na parte de cálculo. Então aqui nós vamos ver as fórmulas que a gente utiliza para fazer cálculos com lentes. As duas primeiras, gente, são as mesmas dos espelhos. Lembram, ó? A equação dos pontos conjugados, que é 1 sobre a distância focal, igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', sendo P a distância do objeto até a lente, o P' a distância da imagem até a lente. Nós já utilizávamos essa equação dos espelhos. A do aumento linear também, ó. Então o aumento linear é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou menos P' sobre P. Aqui também, P' a distância da imagem até a lente, P a distância do objeto até a lente. Mas agora nós temos uma equação nova, que essa aqui é só para lentes, tá? Que fala sobre a vergência. O que é a vergência, gente? A vergência de uma lente, ou a convergência, ela é o inverso da distância focal, tá? E ela é medida em dioptrias. Vocês já foram no oftalmologista ou conhecem alguém que usa óculos e você pergunta assim, o que você tem? A pessoa diz lá miopia, hipermetropia, astigmatismo. Quanto? 0,75. Eu tenho 2 graus, eu tenho 4 graus de miopia. Esse grau que a gente chama comumente, na verdade, são as dioptrias. Então, a vergência da lente é o formato que ela tem que ter, como que ela tem que ser feita para corrigir a anomalia da visão. Tá? Então, na verdade, a gente diz graus, mas o certo é falar dioptrias, essa que é a unidade de vergência. E nós temos aí duas fórmulas, gente, ó, ou o inverso da distância focal, ou nós temos aqui a equação que a gente diz equação dos fabricantes de lentes. Tá? Então, aqui ó, é o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio menos 1, multiplicado aqui pelos inversos dos raios, tá? Os raios de curvatura das duas faces da nossa lente. Então, dependendo do exercício, a gente vai utilizar essas fórmulas aqui. Tudo bem? Aqui, gente, também entram aquelas observações que nós tínhamos para espelho. E é importante vocês grifarem lá na apostila de vocês, na página 51, porque se a gente não substitui os sinais certinhos na equação, está errado o nosso cálculo, tá? Então, quando a lente é convergente, foco positivo. Lente divergente tem foco negativo, tá? Quando o objeto é real, o P é positivo. Objeto virtual, P negativo. Imagem real, P positivo. Imagem virtual, P', no caso, né, negativo, tá? Aí, orientação do objeto. Se o objeto está para cima, ele é positivo. Se ele está de ponta cabeça, ele é negativo. A imagem também. Imagem positiva é direita. Imagem negativa é porque ela é invertida, tá? Então, a gente tem que lembrar dessas convenções de sinais para substituir nas nossas fórmulas, tá? E agora, gente, eu quero que vocês passem lá para a página 55 da apostila, que nós vamos corrigir os exercícios 1 e 2, que já eram de uma tarefa anterior, e vamos continuar lá resolvendo alguns exercícios para vocês verem a aplicação da fórmula, tá? As aplicações da nossa fórmula nos exercícios e tirarem as dúvidas de como que a gente resolve. Então vamos lá para a página 55, exercício número 1. A Renata abriu um baú antigo e encontrou uma lente de vidro com o formato a seguir. Então vocês têm lá, gente, uma lente côncavo convexa. Tá? É uma lente de bordos finos, né, ou de bordas delgadas, côncavo convexa. Quando essa lente aqui está colocada no ar, eu quero que vocês digam o nome dela e se ela é convergente ou divergente. Então, lembram lá da nossa aula passada? As lentes de bordos finos, gente, normalmente elas se comportam de maneira convergente. Quando que elas são convergentes? Quando o N da lente é maior que o N do meio, onde ela se encontra. Tá? Aqui eles falaram que ela está imersa no ar. Então, o N da lente vai ser maior que o do ar, porque o do ar é o menor. A gente considera o mesmo do vácuo. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que essa lente será uma lente convergente. Tá? E o nome das lentes convergentes, a gente começa, ó, primeiro por esse plano aqui. Então, aqui ela é côncava. Depois eu olho para essa face aqui, ó, convexa. Lembrando lá, lentes de bordos finos sempre tem que terminar com a palavra convexa. Tá? Então, vocês vão marcar X
na alternativa C. A alternativa correta é a letra C. O exercício 2, gente, diz que vocês pegaram, tinha uma janela de vidro e se formou uma bolha de ar dentro desse vidro, tá? A bolha de ar tem esse formato aqui, ó. É como se ela fosse uma lente biconvexa, que ó, quando eu olho para essa face ela é convexa, para essa face ela também é convexa, para essa face ela também é convexa. Então é uma lente chamada biconvexa, é uma lente de bordos finos, tá? Então a lente de bordos finos, quando está imersa no ar, ela é convergente. Mas o que aconteceu aqui, gente? Isso aqui é uma bolha de ar que está dentro do vidro. Então o que significa aqui? Se ela é de ar e ela está dentro do vidro, o N da minha lente, que aqui no caso não é lente, é ar, é menor que o N do meio em que ela está inserida. Então, esta lente que normalmente seria convergente, agora aqui, ó, como os índices de refração inverteram, ela vai se comportar de maneira divergente. E era isso que o exercício queria saber. Ela comporta-se como uma lente divergente. Então, vocês vão marcar X na letra B, tá? Letra B é a correta. Agora, nós vamos lá para o nosso exercício 3. O exercício 3, gente, vocês têm que dizer que tipo de imagem que se forma em cada um dos casos, tá? Então, utilizando as propriedades dos raios luminosos, que são aquelas 4 propriedades que a gente desenha, como que o raio entra e sai, eu tenho que dizer que tipo de imagem que se forma para cada situação. Então, olhem lá a letra A. O objeto está colocado distante do foco de uma lente divergente. Então, lente divergente, eu posso colocar o objeto em qualquer lugar. Sempre a imagem formada é virtual, direita e menor, tá? Então, virtual, direita e menor. Vocês vão responder na letra A, tá? Agora a letra B. Um objeto colocado antes do ponto antiprincipal de uma lente convergente. Então, a lente convergente depende do local que eu coloco, muda o tipo da imagem. Quando eu coloco o objeto bem longe da lente, que caso que é lá, gente? Imagem real, invertida e menor, tá? Então, na letra B, vocês vão responder lá, real, invertida e menor. Aí, na letra C, objeto colocado exatamente sobre o ponto antiprincipal objeto. Nesse caso, eu tenho uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho, tá? Então, letra C, real, invertida, mesmo tamanho. Letra D, o objeto está entre o antiprincipal objeto e o foco. Então, a minha imagem vai ser real, invertida e maior, tá? Isso vocês podem tirar até da tabelinha do caderno que a gente construiu, é a resposta desse exercício aqui. Aí, depois, vou colocar o objeto bem em cima do foco. Não forma imagem, imagem imprópria. Então, na letra E, sem imagem, ou imagem imprópria. E na letra F, quando o objeto está bem pertinho da lente, entre o foco e o centro óptico, aí a imagem virtual, direita e maior, tá? Que é o exemplo da lupa, que amplia os objetos, tá? Então, respondo lá o número 3. Agora, nós vamos para o exercício 4. O exercício 4 quer que vocês deem uma aplicação para cada uma das lentes, cada uma das situações utilizadas aqui no exercício 3. Tá? Então, o exercício 3 está falando lá de uma lente divergente. Vocês ainda não estudaram as anomalias da visão, gente, que eu vou deixar para passar para a próxima aula. Mas a lente divergente, ela pode ser utilizada para correção da miopia, tá? Então, no exercício 4, na letra A, vocês podem dizer lá, a letra A pode ser utilizada para correção da miopia. Aí depois lá eles falam de uma lente divergente quando o objeto está longe. É o exemplo da máquina fotográfica. Tá? A máquina fotográfica forma uma imagem real, invertida e menor do que é fotografado. Tá? A letra C fala de um objeto que dá uma imagem exatamente do mesmo tamanho. A fotocopiadora, a máquina de Xerox que a gente diz, tá? É um exemplo.
A letra D dá uma imagem ampliada, só que de ponta cabeça. Seria o projetor de slides, gente. Só para vocês verem como as lentes são utilizadas, né, no nosso dia a dia. A letra E, quando não forma a imagem, os raios não se encontram, eles saem paralelos, é lanterna de carro. Os raios saem paralelos, não se encontram, tá? A letra F, que é a ampliação, aí pode ser a lupa, que eu dei o exemplo agora para vocês, né? Ou também, gente, a correção da hipermetropia, porque daí a gente vai ver lá que a miopia é corrigida com lente divergente e a hipermetropia é corrigida com lente convergente, tá? Então, lupa ou correção da hipermetropia. Agora o exercício 5, vocês têm lá um objeto real, O, posicionado na frente de uma lente esférica, e a imagem virtual direita I é formada ali. Eu quero saber que tipo de imagem que eu posso ter, gente. Que tipo de lente que é essa, quer dizer. Então ali, ó, ele está dando uma imagem virtual direita e menor. Virtual direita e menor, gente, só pode ser lente divergente, tá? Que a convergente até dá imagem virtual direita, mas daí maior, não menor. Então, vocês sabem que tem que ser a lente divergente, tá? E a lente divergente, a característica dela é que ela forma a imagem sempre na frente dela, tá? Então, a alternativa correta é a letra E. É uma lente divergente e ela está à direita de I, tá? Então, vocês marcam X lá, 5, letra E. Agora, o exercício 6 vai entrar na parte de cálculo, tá? Então, vamos lá para o nosso exercício. O exercício 6, gente, diz que uma lente esférica conjuga para um objeto real uma imagem para a qual o aumento linear vale menos 1/2. Então, eu quero saber se a imagem é maior ou menor que o objeto. Então, menos 1/2, gente, é menos 0,5, tá? Então, significa, se tivesse dado 1, era mesmo tamanho. Menos que 1 é menor e mais que 1 é maior. Então, 0,5 significa que é uma imagem menor, tá? Então, lá na letra A, vocês vão responder exercício 6, letra A. Vocês vão responder que a imagem é menor. Daí, na letra B, ela é direita ou invertida em relação ao objeto? Se o aumento linear é negativo, gente, é porque ela é invertida. Letra C. Ela é real ou virtual? As imagens invertidas são sempre reais, tá? Mesma coisa do espelho. Virtual é sempre direita, real é sempre invertido. A letra D. Quem está mais próximo da lente? O objeto ou a sua imagem? Sempre, gente, o elemento menor está mais próximo. Então, ali como ela dá uma imagem menor, a imagem está mais perto da lente, tá? Sempre o menor está mais próximo. Tá? Então, agora vamos para o exercício 7. O exercício 7 diz que um estudante observa que com uma das duas lentes iguais em seus óculos, ele consegue projetar sobre o tampo da sua carteira a imagem de uma lâmpada fluorescente localizada acima da lente no teto da sala. A distância da lâmpada até a lente é de 1,8 metros. Então, ó, o P, a distância do objeto até a lente, 1,8. E a distância da lente até o tampo da carteira é 0,36. Então, esse é o P', porque a imagem se forma sobre a carteira. Tá? Então, a distância da imagem até a carteira é 0,36. Nós queremos saber qual é a distância focal dessa lente, qual que é o F. Então, ó, eu tenho o P e o P', eu vou descobrir o valor do F. Tá? 1 sobre F
é igual a 1 sobre P, que é 1,8, mais 1 sobre P', que é 0,36. Então, aqui, gente, eu tiro o mínimo, tá? Posso tirar o mínimo entre 1,8 e 0,36, que vai ser 1,8 mesmo. Então, aqui, ó, 1,8 divididos por 1,8 dá 1, vezes 1. 1,8 divididos por 0,36 dá 5, vezes 1, 5. Então, aqui eu vou ficar com 6F igual a 1,8, e de passo 6 dividindo para lá, 1,8 divididos por 0,6 é 0,3 metros, ou 30 centímetros. Tá? Aí, qual que é o provável efeito de visão desse estudante? Então, gente, lá eles dizem que as lentes projetam a imagem da lâmpada sobre o tampo da carteira. Somente imagens reais podem ser projetadas. E o único tipo de lente que forma a imagem real é a lente convergente, tá? A lente convergente é utilizada para correção da hipermetropia. Então, vocês vão responder lá na letra B que provavelmente ele tem hipermetropia, porque as lentes convergentes são utilizadas para corrigir esse tipo de anomalia da visão. Tá? Agora nós vamos só finalizar o exercício 8 aqui, gente. E o exercício 9 vai ser uma tarefa para vocês, tá? Mas eu já explico. Vamos fazer primeiro o exercício 8. Então, o exercício 8, a gente diz que um indivíduo usa uma lente plano-convexa para concentrar raios solares sobre a grama seca, visando acender uma fogueira. Já brincaram disso, de pegar uma lupa, colocar no sol, aí ela converge os raios da luz para um único ponto, dá pra gente colocar fogo, né, numa folha de papel ou uma coisa assim. Então, ele ajusta a lente para sua posição ótima e o índice de refração da lente é 1,5, o raio de curvatura do lado convexo é igual a 10 centímetros e eles deram ali a equação dos fabricantes de lentes, tá? Que é 1 sobre F igual a N menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Eu quero saber a que distância da grama a pessoa posicionou a lente. Então, primeiro eu vou descobrir a distância focal, tá, gente? Para calcular esse exercício aqui. Então, eu vou substituir aqui os valores para descobrir o F. Eles disseram que o índice de refração é 1,5, tá? Então, fica aqui 1,5 menos 1 vezes 1 sobre. Aí a lâmpada, gente, ela era plano-convexa. O lado plano não tem raio de curvatura, porque ele é plano, ele não é curvo. Então a gente diz que o plano de curvatura do raio é o infinito. Desculpa, que o raio de curvatura do plano é o infinito. E o 2 era 10 centímetros, então vou usar 0,1 metros. Tá? Então continuando aqui, ó. 1,5 menos 1 dá 0,5. 1 divididos por infinito é 0, elimino, tá? E aqui 1 divididos por 0,1 é 10. Agora aqui 0,5 vezes 10 vai dar 5. Então 1 sobre F é igual a 5. Passa o F para lá e o 5 para cá. 0,2 metros é a distância focal. Tá? Então, vocês vão marcar lá. A letra D é a correta, porque para os raios convergirem todos, eles convergem para o foco da lente. Então, a distância que tem que estar é o foco, tá? 20 centímetros. Vocês vão marcar X na letra D. Agora, o exercício 9, gente, vocês têm que fazer uma pesquisa sobre sobre doenças oculares, tá? Presbiopia, astigmatismo e catarata. Explicar as causas e as formas de corrigi-las. Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa da página 9 e entreguem aqui no colégio na sexta-feira, tá? A gente tem que entregar essa pesquisa porque ela vai valer
nota. Então, vocês vão pesquisar sobre a presbiopia, o astigmatismo e a catarata. Porque a nossa apostila, ela só trouxe miopia e hipermetropia para a gente estudar, que a gente ainda vai ver na próxima aula. Mas aí a presbiopia, o astigmatismo e a catarata, eu quero que vocês façam uma pesquisa, tá? Então, o que é essa doença, quais são as suas causas e as formas de corrigir, tá? Para entregar sexta-feira aqui no colégio essa pesquisa. Então, a nossa aula de hoje é isso, gente. Nós finalizamos aqui, falta só falar sobre as anomalias da visão, tá? E falta só a nossa hora de estudo aqui para finalizar a apostila. Mas vamos indo lá, tá? Então, até a próxima aula.